Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal. Lion Man. Começou um novo Visão Videocast e desta vez volto aqui para falar sobre um outro seriado japonês de Tokusatsu, é claro, só que do gênero Henshin Hero, ou seja, que nem Kamen Rider, um herói que se transforma, mas mantendo suas características humanoides. No caso de Lion Man, que foi lançado pela P Productions, a mesma extinta produtora do Spectre Man, só que lançada em 1973. Mas chegou ao Brasil mesmo em 1989, é claro, pela Rede Manchete, só que assim como Jiraiya, que veio na mesma época, pela distribuidora Top Tape, e não o Everest Video, que viria a ser Tikara Filmes, que trouxe as demais. O diferencial é que praticamente era um seriado de época, ou melhor dizendo, que se passa num tempo bem antigo, já que os demais seriados se passavam no período contemporâneo, na modernidade, século XX, sabe? O que chamava atenção era a época que se passava, e o cenário escolhido foi o Japão feudal, época dos samurais e os primórdios dos ninjas. Acompanhamos a história de Dan Shishimaru, que na dublagem, talvez para evitar algum trocadilho infame, foi chamado de Shimaru, graças ao estúdio Alamo, que vem fazendo trabalho com outros seriados da época. Somos apresentados a esse samurai e seu irmão Dan Kage no Shin, que é integrante do exército japonês. A gente vê que os dois têm um grande entrosamento, e o Dan Kage vai até um vilarejo onde tem um dos primeiros ataques, por assim dizer, da família de Mantor, que é uma espécie de seita de ninjas monstruosos que querem dominar o Japão. É claro, o seu líder não tem um corpo físico, ele parece mais um rosto gigante, arenoso. O seu principal comandante é um tal de Agdar, que tem mobilidade limitada, e seu principal transporte esquisito é uma espécie de cabine voadora que parece um mini helicóptero. Os ninjas que a cada episódio combatem o Shimaru são chamados de monstros humanos, já que eles têm características de algum animal, insetoide ou mamífero, mesmo tendo aparência humanoide. E claro, o exército de Mantor, que também é chamado de Mantor do Diabo, tem seus próprios soldados bucha de canhão, que são os ninjas rastejantes, que brotam da terra, ficam passando por baixo do solo como se fossem toupeiras. E o engraçado é que toda vez que eles são abatidos, não soltam um suspiro ou um grito sequer. Quando o Dankage é morto por um dos principais soldados do Mantor, no caso foi o Nezama, que é um monstro humano com aparência de lobo, o Shimaru parte para a vingança e passa a dedicar sua vida a combater a família de Mantor. Já desde o primeiro episódio, aparecem lá a moça Shinobu e seu irmão Sankichi, que andam por aí de carroça. Uma das principais metas é procurar seu pai desaparecido, que é um grande armeiro que, na certa, deve ter sido vítima da família de Mantor. O Sankichi, ele tem um pavor imenso de caracóis. Não pode ver nenhum parado assim, nem mesmo um casco. É claro que o Shimaru, por ser um herói que se transforma, tem o seu próprio modo de combate, que é a tática da transfiguração. Formação Lion Man, Como é chamada na dublagem, que ele praticamente ativa um foguete que ele leva camuflado nas costas, voa até um ponto do céu. Quando ele, antes de voltar ao solo, tem descargas elétricas que atingem a espada e ele
praticamente se transforma no poderoso Lion Man. Então, com seu visual de pelúcia, já que ele parte para o ataque e combate os ninjas rastejantes e o monstro humano da vez. Shimaru não é o único que tem o poder da transfiguração. A seguir também aparece, por exemplo, o guerreiro Ryoba, que tem a mutação jaguar, que ele vira um invencível felino, que esse daí ele vive implicando com o Shimaru, que quer duelar com ele para mostrar quem é o guerreiro mais poderoso. Praticamente um mala. O primeiro episódio que eu assisti do seriado, na verdade, foi na casa de um primo, de uma tia, bem dizer, que ele enfrenta um monstro humano, que eu acho que ele tem a capacidade de voar, mesmo sem ter asas, e o principal ataque, ele golpeia o crânio do oponente. E no caso do Shimaru, ele teve sorte de não ter sido vitimado pelo golpe, porque ele usava o elmo, que acabou sendo partido. E nesse episódio, e no seguinte, mostra a sua juba oculta. Eu acho que quem botou a pilha, pelo que eu me lembro, foi um outro guerreiro, que é o Kaolho Junosuke, chamado de Joe Tiger Jr., que também tem a sua forma de tigre da transfiguração. Enquanto que o Ryoba vivia enchendo o saco do Shimaru para ser desafiado, o Joe vivia dizendo que Shimaru devia ser um guerreiro mais fechado, sem sentimentalismo. Até o episódio 8, o Shimaru foi dublado por Nelson Machado, conhecido por ter feito o Kiko do Chaves e o Henry Hakushin na série do Jiraiya. Do 9 em diante, Leonardo Camilo assumiu. E o engraçado é que o Nelson voltou, só que dublando outro personagem, que é o Nijino Nanairo, que é um ninja trapalhão e abusado, que também tem pavor de caracóis. Assim como o Ryoba, ele tem um destino trágico. Aparece também a irmã gêmea da Shinobu, a Shizui, que foi transformada em pedra pelo Mantor antes de revelar o seu segredo. Pensam que o Shimaru anda sempre a pé ou de carona? Não, tem um cavalo branco chamado Silver, que nem o do Cavaleiro Solitário. Enquanto que Thunder é o cavalo que puxa a carroça da Shinobu. Também lá pelas tantas aparece o guri chamado Taro, que ele é tipo sósia do Sankichi, que teve os pais assassinados pelo Shimaru, que sem ele saber tinham sido transformados em ninjas rastejantes. E o guri queria vingança, mas por conta de um destino trágico que ele acaba tendo também, ele resolve perdoar o Shimaru. Um outro episódio curioso, acho que foi o 9, é que o Shimaru foi abatido, quase morto, pelo monstro humano da vez e teve a sua espada partida. Então, do céu aparece um cavaleiro montado num cavalo alado, como se viesse do sol, e chega para combater os ninjas que iam acabar com o Shimaru. E praticamente é um Lion Man branco. E com o Shimaru desacordado, ele entrega uma espada nova, a própria espada dele, parece, e depois vai embora. A gente só saberia quem era aquele Lion Man num outro seriado. A gente não sabia que foi um antecessor. Os Monta também tem o tanque tartaruga, que é um veículo encouraçado que aparece de vez em quando. Com certeza, a família dos Mantor governará este país. A série teve um total de 25 episódios. Não parecia, mas comparado aos demais seriados que podiam passar de 30 ou 40 episódios, né? Não tenho certeza, mas eu acho que esse seriado também não teve o final exibido na manchete. E praticamente não foi reprisado mais em nenhum outro canal. Numa tática dos ninjas. A revista Herói não fez uma reportagem sobre o Lion Man, se não me engano. Mas ele foi mencionado numa reportagem lá por 2001. Não, 2000. Na edição 23 da
Comics Magazine. Olha só. Não falou basicamente só dele, mas sim sobre a produtora P Productions. Reportagem do Ricardo Cruz, que depois viria a ser famoso como cantor, mas ele também era redator até da revista Herói 2000. Numa tática dos ninjas. Levando em conta os defeitos especiais, assim como aconteceu com o Spectreman, é um seriado que tem uma carga dramática, mesmo sendo divertida, por essa questão de que, imagina, não tinha nem o trabalho de fazer uns animatrônicos para poder mexer a boca quando tinha a forma de samurais felinos. Mas é uma série que marcou época, e também por causa daquela velha frase da... Numa tática dos ninjas. Virou meme até. Vale a pena procurar para conferir, nem que seja para rir, né? Lion! Furacão! E era isso. Deixem aí nos comentários se já conheciam Lion Man ou nunca assistiram. Uma curtida básica para o canal, é claro. Compartilhem suas redes sociais. E quem já não fez, pode vir e se inscrever. Até mais! Numa tática dos ninjas.